Suponha então que você é um garoto super forte e precise fazer uma demonstração de força, por exemplo. Então você resolve exercer sobre a parede uma força de 10 newtons. Então você faz uma força na parede, imprimindo essa força, uma força F de 10 newtons, que essa força seria uma ação, tá bom? E aí a reação seria uma força que a parede vai fazer também sobre sua mão. Isso aqui seria a reação. Eu vou prolongar, né? Essa seta viria aqui, mas eu vou colocar aqui só para ilustrar melhor. Ela teria também uma intensidade de 10 newtons, tá bom? Então, né, a ação seria a força que você faz sobre a parede, a reação é a força que a parede faz sobre você. E como a terceira lei de Newton diz que toda ação causa uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas em sentidos contrários. Eu vou tentar trazer agora um exemplo mais prático para a gente entender mais ou menos, né, na matemática, nas contas, na física, como é que funciona essa terceira lei de Newton. Vamos tentar trazer esse exemplo agora para a gente entender. Bem, nesse exemplo nós vamos considerar uma superfície lisa, tá bom? Essa superfície aqui, ó, que vocês estão vendo, e nessa superfície eu vou colocar dois corpos. Um corpo de massa m grande igual a 4 kg e um corpo de massa mzinho, tá? De massa m pequena igual a 2 kg. Sobre esses dois corpos terá uma força F igual a 12 newtons, empurrando os dois nesse sentido da seta que está indicando. Bem, então, nós podemos perguntar qual é a aceleração do sistema, primeiramente, e depois fazer uma breve análise sobre a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Vamos considerar o seguinte. Vejamos que eu tenho dois corpos aqui, né? Um corpo de massa m grande, que eu vou chamar de, nesse cantinho aqui, ó, mzão, igual a 4 kg, e tem um corpo de massa pequena, massa m, igual a 2 kg. E aí a força que está atuando sobre esses corpos é uma força resultante F igual a 12 newtons. Nós sabemos da segunda lei de Newton que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse sistema, nós temos dois corpos, né? Um de massa mzinho e um de massa mzão, onde o de massa mzinho vale 2 kg e o de massa mzão vale 4 kg. Então, a força que está sendo imprimida sobre esses corpos será a força do mzinho mais mzão, né? A massa do mzinho mais o mzão. A força vale 12. O mzinho vale 2, o mzão vale 4 vezes A. Dessa forma, eu tenho que 12 vai ser igual a 6A. Portanto, 6A é igual a 12 e o A vai ser igual a 12 dividido por 6, que vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Bem, essa é a força do sistema, o sistema composto por essas duas massas, né, sendo empurrado com uma força de 12 newtons. Uma das coisas que nós podemos perguntar também nesse problema é qual a força que o corpo de massa M2 está fazendo para empurrar o corpo de massa M4. Veja só, essa força de 12 newtons empurra o sistema com as duas forças, né? Com as duas massas, melhor dizendo. Mas o que é que acontece? Nós sabemos que nesse mesmo problema, esse corpo de massa M2, ele acaba empurrando esse corpo de massa M igual a 4 kg, né? Então, o que acontece aqui é o seguinte, vejamos. Existe uma força que esse corpo de massa M2 está fazendo para empurrar esse corpo de massa M igual a 4 kg aqui, ó. E nós podemos perguntar que força é essa? Qual é o valor dessa força? Vamos tentar encontrar aqui e depois fazer uma breve análise do princípio da ação e reação. Vejamos. A aceleração do sistema composto por essas duas massas, ela é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Foi o que já encontramos agora há pouco, né? Então, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E o corpo de massa M2, ele está empurrando esse corpo de massa M1, né? A força de 12 newtons empurra os dois,
E o corpo de massa M igual a 2 kg está empurrando esse aqui. Vamos encontrar essa força que ele está fazendo. Como força é igual a massa vezes a aceleração, né? Então a força que esse corpo está fazendo aqui, que eu chamei de F', tá bom? Aqui um F'. F' vai ser igual a massa do corpo grande, né? Que vai ser igual a 4 vezes a aceleração. A aceleração é 2, né? Então F' vai ser igual a 4 vezes 2, que vai ser igual a 8 newtons, tá bom? Então o corpo de massa menor, ele faz uma força de 8 newtons para empurrar esse corpo de massa maior, que é igual a 4 quilogramas. Mas pelo princípio da ação e reação, nós sabemos o seguinte, né? Que a ação é a força que o corpo de massa 2 kg está fazendo, né, para empurrar o corpo de massa igual a 4 kg. Então ele faz a ação sobre esse corpo, automaticamente vai existir uma reação que esse corpo de massa 4 kg faz sobre o corpo de massa igual a 2 kg. Essa força, segundo a terceira lei de Newton, ela é de mesma intensidade, mesma direção, mas em sentidos contrários. Então, com a ilustração, ficaria algo desse tipo aqui, ó. Tá bom? Ele faz uma força F igual a 8 newtons para empurrar o corpo de massa igual a 4 kg, e o corpo de massa igual a 4 kg acaba empurrando esse corpo de massa igual a 2 kg com a mesma intensidade e mesma direção, mas em sentidos contrários. Se eu tivesse de representar, né, o sentido, eu colocaria que essa força que esse corpo faz para empurrar esse seria igual a menos 8 newtons. Daí eu estava indicando que ela estava no sentido contrário, tá bom?